Olá! Hoje a gente vai atuar como detetives químicos. A nossa missão é desvendar os segredos que a água e os sais escondem bem na nossa frente. A gente aprende na escola aquela fórmula básica, né? Ácido mais base dá sal e água. E pronto, fim da história. Exato. Como se fosse simples assim. Pois é, mas a verdade é bem mais intrigante. O material que a gente vai analisar hoje é uma exploração química bem profunda, que nos leva para muito além do básico. É uma ótima analogia essa do detetive, porque é exatamente isso. Uma investigação. E o que a gente vai investigar? Bom, porque a água nunca está totalmente pura, porque dissolver sal de cozinha é tão diferente de dissolver, sei lá, um sal de frutas. E o mais importante, como prever o resultado dessa mistura? As pistas estão todas no equilíbrio químico e a gente vai seguir cada uma delas hoje. E esses conceitos, que parecem tão teóricos, eles ditam o funcionamento de tudo, sabe? Do pH do nosso sangue aos processos nos oceanos. A ideia aqui é transformar essa teoria em algo mais intuitivo. Perfeito. Então, vamos começar com a primeira cena do crime, um problema bem prático que a fonte nos apresenta. Vamos lá. Imagina uma solução que já tem hidróxido de sódio, que é uma base forte, bem dissolvida ali. Ok. E aí, a gente adiciona amônia, uma base fraca, nesse mesmo recipiente. A pergunta é, como a gente descobre a concentração de íons amônio que vai se formar? Boa pergunta. Minha intuição, assim, de cara, diz que isso vai ser complicado, porque a amônia não está reagindo com água pura. O ambiente já está... Carregado. Exatamente, a palavra é essa, carregado. E essa é a pista fundamental. O conceito-chave aqui é o que chamamos de efeito do íon comum. O íon comum, certo. Isso. O hidróxido de sódio, por ser forte, ele se dissocia por completo. Ele inunda a solução com íons hidroxila, o OH-. E a amônia também produziria OH- ao reagir com a água. Justamente. Só que, como esse íon já está lá, em alta concentração, ele age como um obstáculo para a reação da amônia. É como tentar entrar num metrô lotado na hora do rush, sabe? Ah, boa. O seu movimento fica muito restrito. Exato. Entendi. Então, na hora de montar aquela tabela de equilíbrio, sabe? Início, reação, equilíbrio, a gente não parte do zero para o OH-. De jeito nenhum. A concentração inicial dele já é 0,1 mol por litro, que veio do NaOH. Ok. Mas eu lembro das aulas de química que, ao resolver isso, muitas vezes a gente acaba com uma equação de segundo grau, precisa usar Bhaskara. Sim, acontece. É o caso aqui? Ou tem algum atalho? Porque o Kb da amônia é bem pequeno, né? Você pegou o ponto. É exatamente essa linha de raciocínio. A gente poderia, sim, montar a equação completa, mas a química nos dá um atalho muito elegante. Uhum. O valor do Kb da amônia, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, já nos diz que ela reage muito pouco por natureza. Certo. Agora, adiciona o efeito do íon comum. Pelo princípio de Le Chatelier, se você já tem um produto na solução, o OH-, o equilíbrio é empurrado para a direção oposta. Para a esquerda, suprimindo ainda mais a reação. Isso. O que significa na prática que a quantidade de amônia que reage, o nosso X no cálculo, vai ser tão absurdamente pequena que podemos desprezá-la nas contas de soma e subtração. Perfeito. A gente simplesmente ignora sem afetar o resultado final. Então o princípio de Le Chatelier funciona como um freio extra na reação? A presença do produto no início praticamente impede que a reação avance? Exato. É bem mais intuitivo do que só dizer o X é pequeno. A gente entende o porquê. E o resultado final que a fonte traz comprova isso. A concentração de íons amônio que se forma é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. É um número minúsculo. Um número que valida totalmente a nossa simplificação. É uma ferramenta poderosa que simplifica a matemática, mas que só funciona porque a gente entende a química por trás. Falando nesses números minúsculos, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, isso me fez pensar. A própria água, sozinha, deve ter uns íons flutuando por aí em quantidades pequenas assim, certo? É por isso que até a água mais pura que existe ainda consegue conduzir um pouquinho de eletricidade. Perfeita conexão. É exatamente por isso.
A água tem o que a gente pode chamar de uma vida secreta. Uma vida secreta, gostei. O nome técnico é autoionização ou autoprotólise. O tempo todo, em qualquer amostra de água, uma molécula de H2O doa um próton para outra. É tipo uma dança constante. Uma dança constante que gera uma quantidade minúscula, mas mensurável, de íons H3O+, e OH-. E esse equilíbrio sutil é governado por uma das constantes mais importantes da química, o produto iônico da água, o Kw. KW. Isso. A 25 graus Celsius, ele tem um valor fixo, universal, para qualquer solução aquosa. 1,0 vezes 10 a menos 14. Peraí, esse número 10 a menos 14, ele me parece muito familiar. Ele é a base de toda a escala de pH, não é? Exatamente. A gente usa a escala de 0 a 14 justamente para não ter que lidar com esses expoentes negativos o tempo todo. A definição de pH como menos log de H+, foi uma sacada genial. Uma sacada genial. E matematicamente belíssima. A fonte mostra como isso funciona. Se a gente pegar a expressão do Kw, que é H+ vezes OH- igual a 10 a menos 14, Certo. e aplicar a função menos log nos dois lados, a mágica acontece. Pelas propriedades dos logaritmos, a multiplicação vira uma soma. Então fica menos log H+, mais menos log OH-. Que é igual a menos log de 10 a menos 14. Traduzindo, pH mais POH é igual a 14. É daí que vem essa relação famosa que conecta tudo. Incrível! Mas a fonte destaca um detalhe que acho que muita gente não sabe. E é um detalhe muito interessante. A escala de pH não acaba em 0 e 14. Como assim? Esses são só os limites convenientes para soluções diluídas do dia a dia. A realidade é mais ampla. O material dá um exemplo bem claro. Se você tiver uma solução de ácido clorídrico superconcentrada, tipo 10 mol por litro, Ok, bem forte. o cálculo do pH, que é menos log de 10, daria menos 1. Espere um pouco. pH negativo? Isso quebra completamente a imagem que eu tenho daquela régua colorida de pH de 0 a 14. Quebra mesmo. Quer dizer que a escala que a gente usa no dia a dia é, na verdade, só um pedacinho de uma realidade muito maior. Exatamente isso. É só uma janela. Da mesma forma, uma solução de NaOH 10 mol por litro teria um pH de menos 1. E usando a relação pH mais pOH igual a 14, o pH seria 15. pH 15. A escala é contínua e vai muito além dos limites que a gente está acostumado. Isso realmente muda a perspectiva. Ok, essa conversa sobre a água me leva a outra questão. O sal de cuzunha, cloreto de sódio. Aham. A gente aprende que é neutro, pH 7. Mas e outros sais? Por que um sal de frutas, que é basicamente bicarbonato de sódio, deixa a solução básica? A resposta deve estar no tal conceito de hidrólise, né? A resposta está toda na hidrólise, que literalmente significa quebra pela água. Quebra pela água. Quando um sal se dissolve, ele libera seus íons. A hidrólise é a reação desses íons com as moléculas de água. É essa interação que define o caráter da solução. E a fonte divide isso em dois cenários. Certo. Qual o primeiro? O primeiro é a hidrólise de ânions. Pensa no ânion como a parte do sal que veio de um ácido. Se esse ácido for fraco, o ânion correspondente, que é a sua base conjugada, vai ser relativamente forte. Perfeito. Ele vai ter uma afinidade por prótons e vai literalmente roubar um H+ da molécula de água. Deixando para trás um excesso de íons OH-. Exato. E o resultado? A solução fica básica, com um pH acima de 7. Ah, então é isso que acontece com o bicarbonato do sal de frutas? O íon bicarbonato vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Justamente. Por isso ele reage com a água e deixa a solução básica. Faz todo sentido. E o segundo cenário, eu imagino, é o oposto. Exatamente. É a hidrólise de cátions. O cátion é a parte do sal que veio de uma base. Se a base original for fraca, como a amônia, o cátion correspondente, o íon amônio, NH4+, vai ser um ácido conjugado relativamente forte. Isso. E ele faz o contrário do ânion.
ele doa um próton para a molécula de água, formando o íon H3O+. E o resultado? A solução fica ácida, pH abaixo de 7. Exatamente. Certo. Então, o destino da solução depende de qual íon veio de um parente fraco. Mas e a intensidade? Alguns sais vão deixar a solução mais básica que outros, imagino. Como a gente prevê isso? A fonte nos dá uma regra de ouro. A força é inversamente proporcional. Quanto mais fraco for o ácido, que deu origem ao ânion, mais forte será esse ânion como base. E mais intensamente ele vai reagir com a água. Isso. O material compara o ácido cianídrico, o HCN, que é fraquíssimo. Certo. Com o ácido fluorídrico, o HF, que é fraco, mas nem tanto. O íon cianeto, Cn-, é uma base muito mais forte que o íon fluoreto. Então uma solução de cianeto de sódio vai ser bem mais básica que uma de fluoreto de sódio. Na mesma concentração, com certeza. Muito mais básica. Muito útil. Mas a fonte menciona um ponto prático. A constante dessa reação de hidrólise, a KH, ela não está nas tabelas. A gente acha Ka para ácidos e Kb para bases. Como que calcula essa KH? E aqui a química mostra de novo como tudo se amarra de um jeito elegante. A gente não precisa de novas tabelas. A constante de hidrólise KH pode ser calculada a partir do que a gente já conhece. Ah, é? Como? A fonte deriva a fórmula. Para um ânion que hidrolisa, a KH é igual ao Kw dividido pelo Ka do ácido fraco de onde ele veio. KH igual a Kw sobre Ka. Exato. E para um cátion, a lógica é a mesma. KH é igual ao Kw dividido pelo Kb da base fraca de origem. Nossa, isso conecta perfeitamente a hidrólise com a autoionização da água e a força dos pais do sal. Tudo junto. Tudo amarrado. Certo, a teoria está clara. Mas vamos para a prática. Se alguém nos der um sal qualquer e um copo d'água, como a gente organiza esse conhecimento para prever o resultado? A fonte nos dá um guia de 4 pontos. Exato. Quase um fluxograma. Podemos sistematizar em 4 cenários. Cenário 1, o mais famoso. Sal de ácido forte com base forte. Cloreto de sódio, o NaCl. Por exemplo perfeito. Vem do HCl e do NaOH, ambos fortes. Seus íons, Na+, e Cl-, são, digamos, quimicamente apáticos. Ah, eles não reagem. Não reagem. São como 2 adultos independentes que entram na água e só ficam por ali. Não causam problemas. Por isso não há hidrólise. E a solução é neutra, pH 7. Simples assim. Cenário 2. Sal de ácido fraco com base forte. Como o acetato de sódio. Ele vem do ácido acético, que é fraco, e do hidróxido de sódio, que é forte. Ok, então o cátion Na+, continua sendo só um espectador. Continua. Mas o ânion acetato, ele é o protagonista. Ele é a base conjugada de um ácido fraco. Então ele vai reagir com a água, roubar prótons e liberar OH-. Exatamente. A solução final será, sem dúvida nenhuma, básica. Ok, faz sentido. O culpado pela mudança de pH é sempre o íon que veio do parente fraco. Então o terceiro cenário deve ser o inverso. Perfeito. Ácido forte e base fraca. Um exemplo clássico é o cloreto de amônio, NH4Cl. Vem do ácido clorídrico, que é forte, e da amônia, que é fraca. Isso. Agora, o ânion Cl- é o espectador, e o cátion amônio, o NH4+, é o agente da mudança, como ácido conjugado de uma base fraca. Ele vai doar um próton para a água, gerar íons H3O+, e a solução será ácida. Consequentemente, ácida. E aí chegamos ao quarto cenário, o mais complexo. O que acontece quando o sal vem de um ácido fraco e de uma base fraca? Tipo o cianeto de amônio. Agora os 2 íons, o cátion amônio e o ânion cianeto, querem reagir com a água. Vira uma queda de braço, né? Quem ganha? Essa é a definição de queda de braço. De um lado, o NH4+, tentando acidificar a solução. Do outro, o ânion Cn- tentando basificá-la. E aí? Como a gente sabe o vencedor? Aí não tem jeito. Precisamos olhar os dados. Temos que comparar a constante do ácido,
o K do NH4+, com a constante da base, o Kb do Cn-. Certo. A fonte mostra que, no caso do cianeto de amônio, o Kb do cianeto é bem maior que o Ka do amônio. A força basificante vence. E a solução final é básica. É básica. E se fosse o contrário, por exemplo, o fluoreto de amônio? Aí o Ka do íon amônio é maior que o Kb do íon fluoreto. A força acidificante venceria e a solução seria ácida. Seria ácida. E aí existe o caso especialíssimo, quase uma coincidência cósmica da química. Qual? O acetato de amônio. Acontece que o Ka do ácido acético e o Kb da amônia têm exatamente o mesmo valor, 1,8 vezes 10 a menos 5. Não acredito, é o mesmo valor? O mesmo. Nesse caso, a força do cátion para acidificar é perfeitamente anulada pela força do ânion para basificar. A queda de braço termina num empate técnico. E a solução é, para todos os efeitos, neutra. Neutra. Que jornada! Nossa investigação começou com uma pista específica, um cálculo de íon comum, nos levou a desvendar a vida secreta da água e a origem da escada de pH, e terminou com essa ferramenta poderosa para prever o comportamento de quase qualquer sal em água. É impressionante ver como esses conceitos, que parecem tão abstratos, estão todos conectados. E tem uma conexão final que a fonte aponta, que amarra tudo isso a uma técnica de laboratório muito comum, a titulação. Ah, é verdade. Todo esse raciocínio sobre o pH dos sais explica por que, quando a gente neutraliza um ácido fraco com uma base forte, o ponto de equivalência não ocorre em pH 7. Claro, porque nesse ponto, o que a gente tem na solução é, por definição, um sal de ácido fraco e base forte. Exato. E como a gente acabou de ver, essa solução é básica. A hidrólise do sal que se formou dita o pH final, que vai ser maior que 7. Uma conexão brilhante. Isso realmente fecha o ciclo. E nos deixa com uma reflexão, né? A palavra neutralização pode ser um pouco enganadora. Como assim? Quimicamente, ela significa que as quantidades de ácido e base reagiram por completo, na proporção certa. Mas isso não garante que a solução que resulta seja neutra, no sentido de ter um pH 7. Verdade? Então, fica a pergunta para quem está nos ouvindo. O que a palavra neutro realmente significa, no nível molecular? A aparente simplicidade dessa palavra esconde toda a complexidade e a beleza do equilíbrio químico que a gente discutiu hoje.